Olá, sou o presbítero Sebastião Carvalho, teólogo. Este é meu primeiro vídeo no YouTube. Quero falar de um assunto que vai de encontro à vida de quase todo mundo. Antes, porém, deixe seu like, inscreva-se em meu canal, ative as notificações do sininho, a fim de que quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube possa te avisar. Queridos, tribulação. 8 aprendizados que devemos tirar quando estivermos passando por ela. Afinal, por que as tribulações às vezes devastam tanto as estruturas emocionais de uma pessoa? Será que alguns são mais susceptíveis a tais ações externas? O texto fundamento é em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22, que diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amados, os discípulos recém-convertidos vinham sendo perseguidos, haviam rompido laços sociais e de família. Tribulações sobrevieram-lhes, precisavam da correta compreensão sobre as perseguições, bem como sobre o que deveriam fazer. Paulo os advertiu de que teriam de atravessar muitas tribulações até entrarem no reino de Deus, o que seria finalmente a culminância da vida cristã. E tal qual o Senhor Jesus também anunciara no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. As tribulações certamente um dia baterão em nossa porta, assim como bateu na de Elias, o profeta, que apenas com uma mensagem ameaçadora enviada por Jezabel a ele, evento esse registrado em 1 Reis, capítulo 19, do 1º versículo ao 4º, chegou a desejar a morte. E parece ter sido suficiente para o profeta ter esquecido de tudo quanto o Senhor havia feito através dele. A muita fé nem sempre parece ser sinônimo de uma estrutura inabalável. E não existe superlíderes, irmãos ou irmãs, que um dia não experimentarão desgastes emocionais. Agora, há um detalhe nesse episódio bíblico, é que em meio à tribulação, Elias não ousou erguer a mão contra sua própria vida. Contudo, entregou-se à vontade de Deus. Dessa forma, aprendo que até então Elias tinha sua vida na dependência do Senhor, diferentemente de Saul e Aitofel, que tiraram-lhe as vidas. Meus irmãos e amigos, eu não sei o que vocês estão atravessando neste momento, tampouco como andam-lhe as emoções. Mas a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 3, do versículo 5º até o 7º, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Continue na dependência do Senhor, amado. Descansa nele, assim como fez Elias e até o Cristo, quando este, sabendo o que havia de enfrentar antes de sua morte e ressurreição, disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Há um grande contraste entre o homem que é consumido pelas adversidades da vida e o que passa a responsabilidade de resolução dessas adversidades e tribulações ao Senhor e confia. As tribulações redundam para nós de que forma? Analisaremos isso em 8 aprendizados daqui por diante. Primeiro, a tribulação nos torna sabedores do fato de que somos criaturas muito dependentes. Somente Deus é independente e serve de lei para si mesmo. Tudo
tudo e todos são criaturas que dependem de sua bondade e de seu poder divino. As enfermidades graves, os choques severos, a tristeza avassaladora, os desânimos no próprio coração, as desilusões, etc, 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 são todas elas coisas que nos ensinam a depender somente de Deus e não de nós mesmos. Segundo, a tribulação também nos faz aproximarmos dos outros seres humanos, especialmente daqueles que também estão sendo atribulados, como nenhuma outra experiência humana é capaz de fazer. Terceiro, a tribulação ajuda-nos tanto a compreender quanto a ajudar outras pessoas que também sofrem tribulações. Ela nos traz paciência, experiência e esperança, tornando-nos conselheiros e guias mais sábios. Isso é comprovado na Bíblia, em Romanos capítulo 5, do versículo 3º até o 5º. Quem sabe, meu irmão, meu amigo, que assim como Paulo retornou por aquelas cidades para fortalecer aqueles aflitos recém-convertidos, Deus também não esteja te colocando frente a esta mensagem para você ter outra postura nos percalços desta vida. Quarto, a tribulação e a perseguição podem servir-nos de excelentes disciplinadoras. Isso unem as famílias, igrejas, comunidade e as nações. E esses grupos tomam propósitos de unidade em meio à tribulação, ensinando-nos valores espirituais certos e próprios, porquanto é em meio a essas coisas que aprendemos a reconhecer o que é importante e vital, e o que não se reverte dessas grandes qualidades. Assim podemos ser espiritualmente fortalecidos. Quinto, a tribulação e a perseguição podem resultar de uma semeadura má e insensata. Nesse caso, tais tribulações servem-nos de castigo, embora também sejam meios disciplinadores que nos ajudam a evitar erros similares. Tomemos como exemplo disso o fato da nação de Israel ter sido perseguida por outras nações. Em Juízes capítulo 2, versículo 11, 13 e 14 diz: Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram ao Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. E o Novo Testamento confirma isso em Romanos capítulo 11, versículo 22, que diz: Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Nisso vemos a ampliação da lei divina universal da semeadura e da colheita, ou seja, plantou, colheu. Lembremos do rei Davi, que em 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 7º ao 11, que foi perdoado no sentido de não ser morto. Todavia, pagou um alto preço por ter cometido adultério e homicídio. Deixa um comentário. Sexto, a tribulação pode expurgar de nossas vidas tanto o pecado quanto outros elementos inconvenientes, os quais podem não ser pecaminosos em si mesmos, entretanto, servem de obstáculos para nosso bem-estar e progressos espirituais. O bisturi da tristeza e da tribulação é muito mais afiado do que a navalha expansiva da felicidade e pode arrancar nossas falhas de caráter muito mais prontamente do que quaisquer sentimento de euforia. Sétimo, a tribulação e a perseguição podem fazer com que nossa entrada futura em nossa herança celestial seja algo muito mais jubiloso do que seria de outra maneira, se porventura não experimentássemos também adversidades. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz:
6, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez você esteja passando por essa situação não para sucumbir, mas para o seu crescimento. E eu profetizo em nome de Jesus que vai dar tudo certo na tua vida, aleluias. 8º, a tribulação aprofunda e fortalece a nossa expressão espiritual íntima de um modo que é quase impossível através de outros meios quaisquer. O sofrimento deixa uma cicatriz boa e não má no caso daqueles que o suportam com a correta atitude, e isso lhes ensina a usarem de simpatia para com outras pessoas e a terem mais confiança para com Deus. Queridos, uma alma profunda é aquela que tem passado por muito sofrimento, e uma alma superficial é aquela que nunca experimentou a aflição. A alma que já aprendeu a ser mais profunda é melhor, tanto para o seu próprio benefício quanto para benefício de seus semelhantes. Portanto, devemos atentar para o próprio Senhor Jesus, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8º. Outro sim, ele precisou passar por tais experiências dolorosas, quanto mais nós, seus discípulos. Você é discípulo do Senhor, você é discípula do Senhor, está passando por tais tribulações. Eu deixo para você Salmos 34, do versículo 17 ao 19, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, meu amado, meu amigo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti nesta hora. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Muda a minha história, perdoa todos os meus pecados e me cobre com Teu manto de justiça. Amém, amém e graças a Deus. Amados, Deus te abençoe.